Fala pessoal, segunda-feira começando mais um programa aqui, o programa do Frota, entrando aí por todas as mídias, por todas as redes e também pelas emissoras, canal fechado, mas que vai para todo o Brasil. Vocês sabem que pode encontrar também no YouTube o programa. São grandes entrevistas, bons papos, né? Personalidades, pessoas que eu convido aqui que têm sempre algo a falar, tem conteúdo, e eu acho que esse é o bacana e é o diferencial do programa. Isso tem feito com que o programa tenha sido tão assistido, né? A gente tem um retorno muito bom, grandes pessoas já passaram por aqui, políticos, esportistas, enfim, uma série de pessoas artistas também, né? Que estão sempre querendo bater um papo, e aqui vocês sabem que a gente fala de tudo, a gente não fica em cima do muro. E hoje, para mim, é um programa muito especial, porque há muito tempo eu estava querendo bater esse papo pessoalmente com ele, que em 2019 eu comecei a acompanhá-lo. Considero ele hoje um parceiro, um amigo, uma pessoa que tem iluminado meus caminhos, tem aberto assim, minha cabeça para muitas coisas. A maneira de eu pensar hoje sobre política mudou muito em função de conversar com ele, de assistir os vídeos que ele faz, de ter lido esse livro aqui que eu já várias vezes falei, já indiquei aqui, né? De banqueiro a companheiro. Para mim ele é de banqueiro a companheiro e amigo. Eduardo Moreira, estou recebendo ele hoje aqui. Muito obrigado, irmão. Muito bom tê-lo aqui comigo aqui. Pô, prazerzaço, e é curioso porque a gente já falou tantas vezes depois da gente se encontrar no debate da reforma da Previdência. Isso. Mas hoje é a primeira vez que a gente se reencontra pessoalmente. Exatamente. Então é muito especial isso. Exatamente. E outro também que eu comecei no ano passado a seguir, comecei a ver os vídeos dele, e é um cara que fala extremamente o que as pessoas querem ouvir, fala a verdade. Faz críticas pontuais e críticas com um grau de inteligência muito bacana, sem agredir e às vezes até de uma maneira bem-humorada, polêmica, né? E tem levado também muita gente a acompanhá-lo. Ele já fez uma vez o programa comigo lá na TV Osasco, que também está transmitindo esse programa aqui com a gente, o Dom Ernesto. Salve, Alexandre, grande Eduardo. Se eu soubesse que o Eduardo estaria aqui, que essa casa nova estaria tão bonita, tinha dado uma cortada no cabelo, pô, né? Que isso, mas o teu charme é o cabelo, pô. Você sabe que, aliás, eu cheguei com uma fome aqui de... Tem comida aí. Não, porra, de onde vem essa comida? Vem do bar do Seu João, que é um dos meus patrocinadores velho, que aqui. Isso? Então, cadê a câmera aqui? Seu João, um abraço. É a melhor feijoada da região aqui de Cotia. Vai tarrando. Bom, mas deixando a brincadeira de lado, prazer, Alexandre, estar aqui contigo de novo. Foi agraciado da outra vez pelo teu convite. Quando você esteve no meu programa também foi super bacana, o povo te adora lá. Uma surpresa muito grande, não para mim, mas para a maioria do povo que nos assiste lá, é uma surpresa muito grande, né? O teu amadurecimento, como você falou aqui. Eu não sabia que o Eduardo era um dos caras que estava te orientando aí politicamente, do ponto de vista, né, de abrir os caminhos e etc. Então eu fico muito feliz mais uma vez de estar aqui com o Eduardo, que é um monstro sagrado, né? E uma curiosidade é o seguinte, há muito tempo eu estava querendo, eu pensei assim, eu falei, cara, será que o Eduardo, ele já chamou o Dom Ernesto para bater um papo com ele nos programas que ele faz, né, nas lives que ele faz, que são as lives super bem assistidas, né? Tem uma visualização muito grande. E também pensei, será que o Dom Ernesto já convidou alguma vez o Eduardo Moreira? Antes que eles se convidem, eu falei, vou convidar os dois, e vou ver se consigo a data dos dois. E consegui, deu certo. Então, esse programa aqui, hoje, é imperdível, porque eu tenho certeza que vocês vão ouvir aqui a mais pura verdade, realidade, com equilíbrio, com uma abertura de coração muito grande, porque essas duas figuras, quando eles falam com o coração, falam com a alma e com conhecimento, cada um no seu quadrado, no seu ramo, mas eles falam com conhecimento. Então, muito obrigado por ter vocês dois aqui, vai ser muito bom.
E eu vou começar logo assim para saber de vocês dois. Presidente da Fundação Palmares, o presidente da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo, um cara covarde, um cara que jamais poderia estar exercendo esse cargo, tem agredido de maneira cruel grandes nomes da música popular brasileira, grandes artistas renomados, né? Ele virou réu de uma queixa-crime feita pela deputada Tabata Amaral, né? E o Sérgio Camargo, esse sujeito, né? Ele, há pouco tempo, ele fez uma falsa acusação de racismo, né? Muito grande. Ele é um cara que quando ele vai para as redes sociais, ele agride, inclusive a própria raça dele, a própria, né, as pessoas que são da mesma cor dele, né? Ele não se aceita, ele não aceita e ele procura colocar isso de uma maneira muito, sabe, difícil. E isso é muito o retrato do que esse governo que a gente assiste passa para as pessoas. E o cara está num cargo que com certeza não poderia estar em nenhum momento, né? Eu queria ouvir de vocês o que vocês acham, o que vocês pensam de uma figura como essa, né, tomando conta de uma situação, de uma instituição tão importante como a Fundação Palmares. Bem, primeiro eu não acho que ele não é nem um sujeito, nem um indivíduo, ele é um delinquente, né? O Sérgio Camargo, esse cara é um bandido, esse cara é criminoso, mas ele é mais um de um grupo de capatazes, né, desse projeto nefasto, desse projeto absolutamente desumano de Bolsonaro, de Guedes e dessa elite econômica brasileira que está por trás de Bolsonaro e de Guedes e que tem essa característica, a característica de você ter alguém comandando a Fundação Palmares e que tem como missão atacar a história do povo negro, atacar o patrimônio do povo negro. Você tem no Ministério do Meio Ambiente, você tinha o Salles, tem agora um cara que substituiu o Salles, que a missão é passar a boiada, é destruir o meio ambiente. Você Exatamente. Tem uma pessoa na cultura que, vamos lembrar, antes do secretário que a gente tem atual, a gente teve um secretário de cultura que encenou Goebbels. Ele encenou Goebbels. Exatamente. Então, se você for indo para todos, na educação, a mesma coisa. Você tem querendo destruir o currículo. Lembra do Weintraub, né? Um cara que, enfim, passou com média 4 em tudo que ele fez na vida. Um cara nunca foi um cara que escreveu um artigo de destaque, um cara que nunca fez nada para estar ali, a não ser ter a disposição para poder destruir a nossa educação. A Damares também, destruir os direitos humanos. Então, assim, não é coincidência. Quando você tem um caso isolado, outro caso isolado, você pode dizer, caramba, olha que engraçado, parece aquele outro. Mas não, quando você tem todas as pessoas que fazem parte do governo agindo na mesma lógica e da mesma maneira, aí você chega à conclusão seguinte, isso é um projeto. Não tem como não ser um projeto. Sim, concordo com você. Dom Ernesto. Eu acho que o Eduardo matou a charada quando ele disse que o cara, na verdade, antes de ser um sujeito ou qualquer coisa, é um delinquente, o cara é criminoso. E quando o Eduardo falou do histórico da cultura, né, antes a gente teve a Regina Duarte, né, que fez, inclusive, deu uma entrevista, né, negando, né, os horrores que foram cometidos na ditadura militar, claro. Por exemplo. Então, assim, quando o Eduardo fala de projeto, é exatamente o que a gente enxerga e é exatamente o que o Bolsonaro se propôs a fazer, que é um projeto de destruição. Né? O Mário Frias, na cultura hoje, ele faz ele continua com esse mesmo projeto. Ele faz esse papel. Eu acho que a gente tem essa turma, né, mais ligada ao Guedes, e a gente tem essa turma que... Eu não gosto muito de falar isso, mas essa coisa de pitbull, até porque o pitbull não é uma raça, né, um tipo de... Que mereça preconceito. Que mereça preconceito. Mas são esses cães, né, de ataque que o Bolsonaro coloca, né, e que assim, eu fico vendo o Mário Frias, que é teu colega, né, meu colega também, e a gente olha e fala, cara, como é que será que esse cara, né, daqui para frente, né, eu soube agora que ele vai ser candidato a deputado estadual. Não, federal por São Paulo. Por São Paulo, cara. Por São Paulo. Não, é de cair o fiofó. O cara nunca teve aqui, nunca morou aqui, nunca passou aqui, não conhece, não sabe onde é a Avenida Paulista. Pois é, e olha a trajetória desse cara, ele vem atacar a classe que ele pertence,
né? E de uma forma violenta Sim. e baixa. Né, de falar, por Vingativo. Vingativo, falar da Ivete Sangalo, falar de tudo é mamata, né? Pô, o cara saiu do... Né? Bom, enfim, e o Sérgio Camargo, que aí, como você falou, a questão, né? O cara é negro, né? E vem com um discurso, né? Pra lá de ofensivo, extremamente agressivo e criminoso, como disse o Eduardo. E desmerecendo pessoas renomadas, que fizeram a história da música, que fizeram a história Zezé da Mota. arte. E aí você entra num ponto que é o seguinte, ele é um governo e por isso tanta força, por isso um governo que não perde popularidade abaixo dos 30%, ele é um governo que ele representa toda uma multidão de ressentidos que existe no nosso país. E existem ressentidos no nosso país na cultura, e existem ressentidos no nosso país no mundo acadêmico, existem ressentidos no nosso país na ciência e tecnologia, e cada um está representado nesse governo. Por isso a destruição. Por isso o seguinte, olha só, e aí a gente tem que pensar um pouco, sabe? E até em algum lugar encontrar compaixão para um país que tem tantos ressentidos. Porque se a gente tem um país que tem 30% das pessoas, que é o seguinte, olha, para mim já deu, eu quero que destrua tudo mesmo, porque a vida inteira quem foi destruído fui eu, quem foi humilhado fui eu, quem foi envergonhado fui eu. Então é o seguinte, agora você vai ter que acatar a ordem do cara que você sempre humilhou na vida. E agora tu vai ver, meu irmão, porque eu juntei uma vida inteira de mágoa, de ressentimento, de raiva, que eu vou despejar tudo em cima de vocês. E aí como é que vai ser? Vai ser isso, vai ser esse tsunami, né, de destruição que a gente está vendo. Claro. Então, pô, assim, eu gosto de falar com os meus amigos. Pô, você gostaria de sentar para conversar tomando um chopp com Ventralbe? Com a Damares? Com o Sérgio Camargo? Você acha que eles iam te falar alguma coisa numa noite inteira que você ia voltar para casa e falar, cara, que bacana aquilo que o Salles me falou? Não dá para imaginar. Pô, não esperava que fosse me falar aquilo. Cara, não tem. Mas é exatamente, esse é o recado. Olha só, é a vingança daqueles que foram humilhados a vida inteira. Claro, né? Claro. É isso mesmo. Aliás, eu vou relembrar aqui, eles estavam falando da cultura, eu vou relembrar que a cultura começou na mão do insosso deputado federal, médico, Osmar Terra, né, que lutou aí contra a vacina, vem lutando até hoje contra a vacina, favorecendo a cloroquina e mais uma série de coisas, o Osmar Terra. Depois veio o Henrique Pires, que ficou pouquíssimo tempo, disse que não suportava a pressão. Aí trouxeram um cara, um banqueiro de São Paulo, chamado Ricardo Braga. O Ricardo Braga ficou também apenas um mês. E aí entrou o Roberto Alvim, que foi essa pessoa que o Eduardo citou aqui. Que é ator também, né? Ator e diretor. Exatamente. E aí o Roberto Alvim foi praticamente defenestrado daquela secretaria. E aí trouxeram a Regina Duarte. E, cara, eu gosto da Regina Duarte, minha amiga, fizemos novelas juntos. E talvez eu mais do que ninguém ali naquele momento, sabia que a Regina Duarte não daria certo. Porque ela não tem punch para segurar uma pedreira que é aquela Secretaria de Cultura. Esse é o primeiro ponto. Ela não tem preparo para isso. E ela já vinha muito fragilizada, porque ela já não vinha sendo utilizada na TV Globo. Uma mulher que no final dos anos 60, 70, 80, 90 e até pouco tempo, estrelou as novelas da TV Globo e, de repente, ela já vinha caindo no ostracismo. Isso preocupava a Regina Duarte. A Rede Globo já abria essa onda de demissões. A Regina Duarte estava no canal de demissões, ainda sendo uma pessoa que ajudou a fazer a TV Globo, com toda certeza. E aí, obviamente, ficou deslocada, caiu no conto do vigário, na pegadinha do malandro, porque eles realmente enganaram ela, né? Ela ficou ali sem ter para onde ir. E aí saiu daquela maneira que vocês viram. E aí eles trazem o Mário Frias, que caiu ali de paraquedas. Eu sei até quem colocou o Mário Frias lá, foi o deputado federal do PSL, Daniel Freitas, que é amigo dele, e que fez a cabeça do Bolsonaro no seguinte sentido: esse faz tudo que você falar, Bolsonaro.
quer se vingar da cultura, porque o Bolsonaro, ele se vinga da cultura. Ele não aceita até hoje aquele hashtag ele não, que foi comandado pela Daniela Mercury e por tantos outros artistas. Ele não aceita aquilo em hipótese alguma. Então, quando o Bolsonaro, e eu ainda estava com ele lá, e ele me chama para falar o seguinte, olha, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou acabar com o Ministério da Cultura e vou transformar numa secretaria, numa espécie de... Eu vou diminuir a classe cultural perante uma secretaria, vou dar uma secretaria. E depois nós vamos ver como vamos tocar essa secretaria, porque isso é uma coisa que para mim não tem grande importância. Bolsonaro, ele nunca se preocupou com cultura. Aonde ele gastou dinheiro agora foi comprando os capítulos da novela Os 10 Mandamentos da Record para passar, é verdade, para passar na TV, que um dia ele falou que era TV Lula, que dava R$1 bilhão de prejuízo, que uma das primeiras coisas que ele iria fazer lá era acabar com a EBC e com a TV Lula, que ele chama, e hoje se tornou a TV Bolsonaro, que passa jogos de futebol que ele quer e que no intervalo entram as pessoas para falar bem dele, para mostrar as ações dele. Onde o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, tem um programa, um talk show, estreou o programa até com Sérgio Moro, inclusive. Então, aquele cara que disse que ia destruir a EBC, que ele considerava a TV Lula, né, hoje virou a TV Bolsonaro. Só para vocês entenderem o grau da psicopatia. Todo esse material que eu tenho aqui na minha mão e que eu peguei para discutir com vocês, porque eu queria ouvir a opinião de vocês, estava tudo no trending topic hoje do Twitter, então eu achei bacana a gente ter isso. Entre elas, Marina Silva. Marina Silva, tenho divergências com Lula, mas estou disposta a conversar. Derrotar Bolsonaro é imperativo ético. É um ato de legítima defesa da civilização e da democracia, disse Marina Silva sobre as eleições de 2022 e que vem para o jogo novamente. Gostaria de ouvir novamente a sua opinião, a opinião dos dois. Por favor, Dom. Quer começar, Dom? Dom Ernesto. Cara... Ela fala um negócio importante aqui, né? Disposta a derrotar, imperativo ético, um ato de legítima defesa da civilização e da democracia. Eu gosto do que está escrito. Mas eu tenho... Hoje a gente vive um momento, Alexandre, a gente até conversou sobre isso, que já há algum tempo, né, na minha cabeça, o que a gente tem é uma luta entre a barbárie e a civilização. Então, eu acho que a gente vive um momento diferente do que a gente viveu ao longo desses anos, falando, né, da Marina, que inclusive até tem no senso comum, ela desaparece, depois do ano eleitoral ela aparece, etc. Eu acho que todos são bem-vindos. Ela é uma pessoa muito bem articulada, escreveu muito bem, não sei se é dela esse texto, até acho que é. Mas eu tenho um certo problema, cara, que assim, eu não... Na política, se tem uma coisa que a gente não pode, não deve nunca, é vacilar. Eu acho que, aliás, eu meço muito, né, a qualidade do político ou do agente político, com mandato ou sem mandato, não importa, pela sua coerência na trajetória, e também por não vacilar. Principalmente pessoas como ela. A Marina tem um histórico, né, uma contribuição, inclusive, com o Brasil gigante. Né? Foi ministra do Lula, não é isso? Tem, né, consistência, legitimidade com a luta dela. Então, assim, eu acho bacana. Eu acho que o momento que a gente vive é o momento da gente estar junto com todos que acreditam, né, no Estado de Direito, porque o que está em jogo... Na verdade, o que está em jogo é a barbárie e a civilização, contra a civilização. Para mim é isso. Então, assim, eu acho muito bem-vindo, né? A Marina já esperava isso dela, né? Mas eu estou falando isso para contextualizar um pouco esse papo que existe, que a Marina ela só aparece de, né, 4 em 4 anos e etc. E uma trajetória também do ponto de vista de número de votos, né, de quantidade de votos, que ela foi, né, diminuindo, ela chegou a ter 25% de intenção de votos para a presidência da República. Né? Então, é um quadro, não estou aqui desqualificando,
Mas eu acho que, assim... Você acha que ela fortalece nesse momento? Eu acho que ela fortalece. Eu acho que todo mundo fortalece hoje, viu, Alexandre? Eu acho que todo mundo, principalmente ela, que tem um acúmulo, tem legitimidade, né? E teve, né, inclusive, uma representatividade do ponto de vista eleitoral muito grande. Então, assim, eu acho que é bem-vindo. Agora, eu, né, quero também colocar esse parênteses, que é uma das pessoas que, infelizmente, me decepcionou muito, né, em outro período. Entendi. Eu tenho um carinho muito grande. E a Marina, eu também cheguei antes de conhecê-la pessoalmente, eu fiz campanha para a Marina, né? Na primeira vez que ela era candidata, eu achava uma candidatura espetacular. A história da Marina é incrível, ela foi uma ministra espetacular, talvez uma das melhores ministras do meio ambiente que a gente já teve. O Mink foi um ótimo ministro também. Mas essa história de repente, a gente esperar, né, que ela embalasse tudo e ela dava isso me incomodava também. Mas aí eu conheci a Marina, né, sei lá, uns 2 anos atrás, e eu fiquei encantado assim com a Marina, sabe? A inteligência que ela tem, e ela tem uma coisa acolhedora, sabe? De quando você está com ela, você sentir que está com alguém que, poxa, que quer cuidar, né? A gente perdeu muito o sentimento de cuidado, né? A gente é uma sociedade que não cuida, né? É uma sociedade que estimula o cada um por si, uma guerra de todos contra todos, e aí quem for o melhor vença, e isso se chama meritocracia. E se é meritocracia, tá legal porque tá justo. E eu acho isso um absurdo, né? A gente não chegou até aqui sendo meritocrático, a gente chegou até aqui cuidando um do outro. Claro. A gente é um animal que não é um animal mais rápido que anda sobre a terra, não é o que melhor nada, não é o que melhor sobe em árvore, não é o que morde mais forte, não é o que briga melhor. A única coisa que a gente tem de diferente, na verdade, são 2 coisas. A gente cuida um do outro e a gente sabe viver em comunidade. E 2, a gente parte de onde os que vieram antes deixaram. Todas as outras espécies, elas começam do zero novamente a cada geração. A gente não. A gente começa de onde a geração de antes deixou a situação para a gente, né? E por isso, né, a necessidade da gente ser grato, da gente recompensar. Porque se a gente está aqui com luz, com uma mesa, com um monte de coisa aqui, caramba, essa luz surgiu de onde? Você tem lá, mais de 200 anos atrás, você tem vários, Benjamin Franklin, Nikola Tesla, você tem Thomas Edison, tem um monte de gente no mundo inteiro. Claro. E hoje a gente está colhendo os frutos disso, né? Mas voltando para a Marina, ela tem esse lance, poxa, do cuidado, da inteligência, ela é muito perspicaz e ela tem uma boa leitura política também. Então, conversar com ela sobre política é uma coisa muito bacana. E eu acho esse movimento que ela está fazendo hoje muito acertado de 2 maneiras. Primeiro, na fala, eu achei perfeito também. Então, ali está muito bem escrito, de uma maneira muito concisa, muito direta e bem no alvo. Mas, segundo, em termos de timing. Sabe, eu acho que mais para frente fica parecendo oportunista. Muito antes, é antes do que precisa. E aí mostra novamente a perspicácia da Marina. E eu acho que a gente tinha que ter um campo progressista que fosse capaz de agir assim. Olha só, pô, eu sou contra isso que você fez, e a Marina tem todos os motivos para ter rusgas com o PT. A campanha que foi feita pelo PT contra a Marina foi uma coisa super dura e agressiva. E eu me incomodo muito com esse tipo de postura que o PT também já teve com a Marina, por exemplo. Mas é o seguinte, o PT tem hoje em dia o projeto que é o projeto capaz de derrotar Bolsonaro. E a Marina teve lá a coragem de falar o seguinte, olha só, só para deixar claro, que ela fala na entrevista, só para deixar claro, me incomoda ainda tudo isso que aconteceu, me incomoda o João Santana estar com o Ciro agora, que é uma pessoa com quem, poxa, eu me dou muito bem, a gente conversa bastante, mas incomoda isso também. Mas hoje o Brasil, como o Dom estava falando, é o seguinte, é um projeto de civilização contra a barbárie. E eu vou estar desse lado aqui da mesa, que fique muito claro. Então, é tão importante uma esquerda que saiba, né, conversar assim, que tenha liberdade de falar assim e não tenha medo de ser atropelado. Veja o que eu vou falar. Nem pela direita com os ataques que virão, mas nem de uma esquerda mais extremista e sectária que também ataca. Sim. Então, talvez esse discurso da Marina, eu não vi os comentários, mas talvez tenha um monte de ataque da esquerda sectária tão agressivos quanto da direita. Claro. Então, esse é um dos grandes problemas que a gente tem de não ter, enfim, um campo progressista que, num momento como esse,
se organize suficientemente de maneira forte a enfrentar uma tragédia. Esse equilíbrio, né? Claro, pô. Claro. Tá, também penso assim e acho isso. Tanto a esquerda sectária como a direita sectária também. A gente tem essa coisa que esse ataque visceral, um apedrejamento virtual, medieval. E são todos tiranos. Na minha opinião é o seguinte, uma vez eu estava conversando... Parece que eles são donos da verdade. Exatamente. E eu estava conversando com um cara que, esquerda, não sei o quê, e esse e aquilo. Aí o cara, não, porque você é ex-banqueiro. Aí eu falei, irmão, deixa eu só te falar uma coisa. Você tem razão de tudo isso. Aí você tem duas opções. Ou você me mata, porque o meu passado é o meu passado. Claro. Então tu pode me matar agora. Ou, pô, daqui pra frente, você tem... Aí abre mais duas opções. Ou me mata ou me deixa viver. Me deixando viver, você tem duas opções. Ou eu continuo aquele cara de banco, ou eu mudo. E passo a defender isso que você diz que defende. Isso que você diz que acredita. Agora, se quando eu vou defender esse mundo, que é um mundo que, poxa, as corporações têm muito menos poder, onde a democracia é uma democracia muito mais representativa, onde você tem as pessoas que hoje em dia não são escutadas, passando a ter voz política, passando a ter voz econômica, onde a gente fala da importância dos sindicatos, das associações, onde a gente volta a falar da importância da ciência, da tecnologia, da cultura. Se eu defendendo isso que você diz que defende, você me ataca e diz que eu não posso defender, então é o seguinte, então tu não quer que eu mude. Claro. Agora, se você não quiser que ninguém mude, tu é minoria, tu vai perder, porque tu já perdeu, então tu não tem outra opção. Aí ele mostra o seguinte, que o cara é um tirano. Ou seja, ele não quer que você vá pro lado dele, ele quer mandar em você. E aí quando ele mostra que ele quer mandar em você, eu falo, meu irmão, tu não é o bolsonarista de sinal trocado, não. É o mesmo sinal, meu irmão. Essa história de que é o bolsonarismo de sinal trocado é mentira. É o mesmo sinal, é igualzinho. É um tirano que quer que, ele mande na bagaça toda. A ideia, entendeu? parece que ele é o dono da ideia, parece que ele é o dono da vida. E não é ele que fala que não tem propriedade privada? E ele quer ter a propriedade privada da ideia, que é a única coisa que não podia ter, né? É isso aí. Alexandre, você sabe, deixa eu só complementar aqui o que o Edu estava falando. É o seguinte, o Edu tem essa origem, né, que ele citou aí. E eu imagino que você passa. Eu mesmo já uma vez eu falei algo de você, a pessoa falou, esse cara aí, ele não sei o que, não sei o que. Eu falei, cara, uma merda, ô cacete. Eu falei, olha como é que a gente tá vivendo, cara. Eu acho que foi no discurso que você fez na Paulista. Isso. No discurso que você fez na Paulista. E eu vivo uma história um pouco parecida, porque eu sou filho de guerrilheiro, vivi anos no exílio, e quando as pessoas esperam a tua opinião, o cara espera que você seja completamente ressentido, radical, né, e extremista. Né? E muitas vezes eu passei por isso e o cara fala assim, mas eu tô te estranhando. E eu tenho que dizer pro cara, meu amigo, a revolução não foi feita não, viu, querido? Nós vivemos numa democracia representativa, isso não quer dizer, né, que a gente não tenha que continuar defendendo o que a gente está defendendo. Claro. Agora, pera lá. Né? Uma vez eu vi um cara, ele disse assim, escuta, vocês querem ir para a ilegalidade, vamos arrombar a porta do Itaú, então, que teve um lucro astronômico, e ok, agora quebrar a lei da responsabilidade fiscal e o prefeito da cidade pequenininha inviabilizar a gestão da cidade por conta de quebrar a ilegalidade, falou, aí não, aí é melhor a gente arrombar o Itaú, então, e pegar o dinheiro e sair distribuindo. Né? Então, assim, eu passo um pouco isso também. E eu sou atacado tanto pela direita, às vezes, como a extrema esquerda. Esses dias eu falei que o PT, eu fiz uma crítica que o PT estava escondendo a Dilma da campanha. Puta que pariu, cara. Teve cara que me ligou. Você não pode falar isso. Eu falei, vá merda. O que eu posso falar que eu não vou estar louco? Me dá aí um manual do que eu posso falar ou não. É difícil, cara. Bom, guerra Ucrânia, Rússia. Eu queria ouvir de vocês o que vocês estão prospectando para esse futuro dessa guerra, tanto para o Brasil como para o mundo. A gente tem hoje uma declaração dura do presidente da Ucrânia que ele fala que é questão de tempo para a Rússia atacar territórios da OTAN. E vocês sabem que se houver um ataque, alguém riscar esse fósforo, a coisa vai ficar mais feia do que, né, a gente tem recebido aí imagens que realmente crianças e uma série de pessoas já perdendo suas vidas. É uma guerra covarde, né? Uma guerra absurda, que começa a refletir aqui no nosso país também.
Hoje nós temos uma gasolina que, segundo o Bolsonaro, é a gasolina mais barata do mundo. Ele deu essa declaração, ele teve essa coragem de dar essa declaração. Queria que cada um de vocês analisasse o teor dessa guerra e o que esperar dessa guerra, o que você acha que vai acontecer e o que você pode esperar do Brasil também, Eduardo. Eu acho que, enfim, o dia que esse programa for ao ar, talvez muita coisa já aconteceu, já tenha mudado, né? Espero até que a paz tenha reinado. Isso, mas com a visão de hoje, em primeiro lugar é o seguinte, eu acho o fato da gente estar em 2022, né, com 3 veículos andando na superfície de Marte, da gente ter visitado a Lua tantas vezes, da gente ter computadores quânticos, da gente visitar os abismos do oceano e, ao mesmo tempo, pensar no que existe além das fronteiras do universo. A gente está decidindo as coisas, matando um outro, lançando míssil, indo com fuzil. É uma maluquice para mim. Então, a guerra ela é uma insanidade total. A gente tem um conflito geopolítico que é complexo e eu nem me sinto preparado para fazer uma análise geopolítica adequada. E eu acho importante até as pessoas se colocarem, às vezes, numa posição de que não estão preparadas para fazer essa análise bem feita, porque elas se sentem meio que, obrigadas, né, a fazer uma análise, às vezes, de uma coisa que elas não entendem tão bem. É verdade. E tem um monte de gente nas minhas redes sociais que fala assim, e Eduardo, mas vem cá, de qual lado você tá? Aí eu falava assim, isso me incomoda, sabe por quê? Porque mostra, e aí a gente tem que pegar num ponto que é importante, que a guerra virou entretenimento. A guerra, ela é coberta pela mídia como entretenimento. Conheça agora os tanques que a Rússia tem à sua disposição. Agora vamos fazer uma viagem por dentro dos caças que foram emprestados para a Ucrânia. Qual o raio que uma bomba atômica iria? Clique aqui para ver quantas pessoas morreriam com tantas bombas. E o negócio... E por que é assim? Porque quanto mais entretenimento for, mais clique tem. Quanto mais entretenimento, mais visualização tem. E é isso que paga o Jornal do Estadão, da Folha, os blogs e etc. Agora, o que vai acontecer... Então, isso é um absurdo. Hein? Guerra como entretenimento é um absurdo. E a guerra, ela é, hoje em dia, uma peça de entretenimento. Agora, o que vai acontecer para frente? Para o Brasil vai ser um caos. Por isso que Bolsonaro já está tirando o corpo dele fora. Porque você tem um aumento do petróleo, você tem um aumento do preço das commodities. A Rússia, por exemplo, produz 1/4 do trigo que é exportado do mundo. 1/4 do mundo inteiro. Um país de 150 milhões de pessoas no mundo de quase 8 bilhões produz 1/4 do trigo. A Ucrânia produz também. Outros grãos produz, o gás também na Rússia. O que acontece? Com tudo isso subindo de preço, os países desenvolvidos, as principais economias do mundo, o principal problema que elas estão enfrentando é o problema da inflação. Claro. E elas estavam com taxas de juros próximo a 0. Na volta da pandemia agora, você tem uma necessidade delas subirem a taxa de juros mais rápida e, além de mais rápida, numa intensidade, numa magnitude maior do que estava previsto antes. Quando você faz isso, os países que são as economias fortes com taxa de juros alta, eles atraem o capital que poderia estar vindo para países emergentes que estão voltando dessa crise como o Brasil. Claro. O Brasil, voltando dessa crise, antes de ter a guerra, ele já era na ONU de 180 países, a previsão de crescimento número 178. De 180 países era a previsão de crescimento número 178. Tava lá no rabo só da na cobra. Frente de Mianmar e Guiné Equatorial. Sendo que o lugar aí mesmo? Mianmar e Guiné Equatorial. Sendo que Mianmar, eles consideram o ano fiscal, então não conta. Então, na verdade da vida, a gente é o penúltimo, não é o antepenúltimo. E aí o que acontece? O Brasil, para manter esse capital aqui no Brasil, ele vai ter que subir mais ainda a taxa de juros do que era previsto antes. Meu irmão, você sabe no Brasil hoje, com a taxa de juros hoje, antes dele fazer esse ciclo todo que ele vai ter que fazer, se você deixar o seu dinheiro parado no banco 5 anos, na taxa do título do governo, você sabe quanto que você ganha com o seu dinheiro? 80%. 80%, sem risco nenhum, porque é o título do governo emitido por... Quem é que vai abrir negócio no Brasil, Frota? E quando esse negócio aumenta, aí vai virar 100%. Quem é que vai abrir negócio? Tu vai abrir uma padaria? Tu vai abrir uma loja de roupa? Tu vai prestar algum serviço, sabendo que o teu dinheiro que você tem que investir, correndo o risco de perder inteiro, você ficar em casa tomando uma coca, tomando uma cerveja, tomando um suco na frente da televisão, em 5 anos dobra, sem risco nenhum? Então esse crescimento do Brasil fica mais... afetado ainda por conta disso.
E aí o Bolsonaro vai ter uma dificuldade enorme, porque o econômico fala na hora do voto. Aí o que ele vai ter que começar a fazer esse ano? Vai ter que jogar nas medidas populistas. Vale isso, vale aquilo, ajuda só por esse ano, emergencial disso, emergencial daquilo. O que vai acontecer com o nosso fiscal? Nosso fiscal vai pro saco. Então, olha o cenário que a gente pode estar tendo no final do ano. Medida populista o ano inteiro, cenário fiscal indo mais pro saco do que estava, claro. Crescimento completamente comprometido. Sim. E com a possibilidade de, com tudo isso, Bolsonaro se reeleger. Por isso que é importante as pessoas se tocarem o seguinte, as coisas estão ruins. Mas se isso tudo que eu estou falando acontecer, inclusive se Bolsonaro se eleger, a gente não precisa mais ter medo que se morrer vai para o inferno ou para a terra. Porque o inferno a gente já vai conhecer aqui. É verdade. Boa. Bacana estar ao lado de um cara que conhece tanta economia, porque essa análise econômica eu não tenho a mínima condição de fazer. Eu só acho o seguinte, Edu, tudo isso que você falou vai acontecer, menos a reeleição do Bolsonaro, tá bom? Deus te ouça, irmão. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, Alexandre, primeiro, eu concordo também com o Eduardo, com essa coisa de que, cara, é completamente improvável que a gente, né, pleno século XXI, a gente já na segunda década, né, e a gente está resolvendo conflitos com guerra. É uma coisa... agora, eu acho que a gente também, e eu também concordo com o Eduardo com essa questão de que nem todo mundo precisa estar preparado para fazer uma análise da geopolítica, claro. etc. Agora, o que me causa muita estranheza é a indignação seletiva. Uhum. Porque a gente vê, né, Edu? A gente vê no sábado, na sexta-feira, se não me engano, começou a invasão da Rússia na Ucrânia. E no sábado, a Somália estava sendo bombardeada, já morreram mais de 5 mil crianças. E ninguém falava. E a mídia ocidental não toca no assunto. Sim. A Globo News está dando vergonha. Eu passei a assistir a Globo News novamente na época da pandemia. Na época da pandemia, não, na época da CPI. Porque a pandemia a gente ainda vive. E eu acho que eles prestaram um ótimo trabalho jornalístico, inclusive, com essa questão da pandemia. Agora, cara, tá dando vergonha o que esses caras fazem. Então, quando você... essa indignação seletiva é uma coisa que me incomoda muito. E uma das ferramentas de guerra usadas na Primeira, na Segunda Guerra Mundial e todos os conflitos que existem. Aliás, dentro dos conflitos familiares, a guerra de narrativa é uma ferramenta de guerra. A informação, a desinformação. A narrativa, o controle da narrativa, claro, é uma ferramenta de guerra. E isso me incomoda demais. Porque hoje eu vi, não sei se vocês viram, a Esther Solano, que é uma pessoa que eu adoro, incrível. Ela fez um desabafo que foi publicado na Carta Capital. Cara, ele tá levando um cacete gigante, porque ela, inclusive, associa essa questão da guerra a gênero, a luta feminista, a qual eu respeito demais. Mas eu fiquei... Cara, eu falei assim, você tá vendo as pessoas assistirem às imagens da guerra, que são, obviamente, chocantes, e isso tem mexido demais com as pessoas, ao ponto da gente ter seletividade na indignação. Eu assisti agora, ontem, um documentário sobre João Goulart. Sim. E a interferência dos Estados Unidos no golpe de 64, a gente sabe da interferência dos Estados Unidos em 2016, no golpe da Dilma, e eu chamo sem... Cadê a câmera que eu olho mesmo, Gereza? Sem medo nenhum de dizer que foi golpe, sim. Porque a partir do momento que não existe crime de responsabilidade, meus amigos e minhas amigas, é golpe. E foi financiado pelos Estados Unidos. Basta a gente olhar, o Edu pode me corrigir se eu estiver errado, fique à vontade. Quais foram... Quem ganhou? Quem que ganharam com isso? O que as empresas americanas ganharam com isso? As petroleiras? Então, a gente precisa se distanciar um pouco, né, dessa seletividade, em primeiro lugar, em relação, né, à indignação da guerra. Claro. E depois fazer essa análise, porque, como o Eduardo falou, eu também não tenho nenhum estudo científico e conhecimento científico para fazer uma análise da geopolítica. Mas como o Brizola disse,
né? Olha para onde a Globo vai e vai para o outro lado que você está certo. Eu estou assim com os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão indo para lá, eu estou indo para cá. Mas nada justifica, né, o conflito bélico, armado e etc. Agora, nós também precisamos entender e partir do princípio que o que a Rússia fez, que, na minha opinião, eu volto a repetir aqui, não sou a favor da guerra, mas o que a Rússia está fazendo é uma contraofensiva. Quando o Putin fala que é uma provocação que os Estados Unidos vem fazendo, né, cercando com bases militares a Rússia, as pessoas aqui no Brasil estão interpretando provocação como aquilo que o Bolsonaro fazia no Congresso. Não é isso. Os Estados Unidos estão cercando militarmente o território russo. Através da OTAN. Através da OTAN. Então, desculpa ter alongado. Não, aqui, não, pô, o programa é de vocês, ué. E tem uma fala do Biden, há algumas semanas atrás, quando começou a guerra e ele impôs as sanções, que me chocou muito, porque todo mundo achou normal a fala, e eu achei um absurdo monstruoso, que ele chega e fala o seguinte: olha só, a gente vai responsabilizar o senhor Putin, etc., e nós já impusemos as sanções e o efeito está sendo devastador. E aí ele celebrando, ele falou isso no Congresso americano, todo mundo, na hora que ele falou isso, todo mundo ficou de pé. Eu falei assim, cara, que mundo louco a gente está vivendo, porque uma fala de... sem eu querer aqui dizer como é que os presidentes têm que fazer seus discursos, mas eu acho que uma fala responsável deveria ser o seguinte: olha, nós lamentamos o efeito devastador que as sanções estão gerando, porque existem milhões e milhões de pessoas russas que não tem nada a ver com esse conflito, claro, que estão passando fome por causa disso, têm sua vida colocada em risco, etc. Mas foi a maneira que nós encontramos de não entrar na guerra e mesmo assim enfrentar. Eu estou falando só a retórica, estou falando só o discurso. Sim. Só que ele não se preocupou nem com o discurso, porque é tão normal as pessoas acharem que uma sanção... Pô, que bom que devasta um país. É como se a gente chegasse, vamos trazer para o Brasil aqui o caso. Se a gente chegasse e falasse assim, o Brasil está devastando a Amazônia, queimada recorde, como está acontecendo, e aí o pessoal da Europa chegasse e falasse assim, não, vamos fazer sanções para o Brasil. Então não pode mais isso, mais aquilo. Aí o cara chega e fala assim, estamos comemorando, porque no Brasil o PIB agora caiu 5% e entraram mais 20 milhões de pessoas na pobreza. Aí é o cara de Heliópolis, é o cara lá da Maré do Rio, é o cara do Maranhão, que não sabe nem do que o pessoal está falando, claro, entendeu? Claro. Então, celebrar efeito devastador num país de 150 milhões de pessoas mostra o que são os Estados Unidos. É importante a gente entender, claro, o tamanho da perversidade dessa nação que depende desse controle hegemônico, depende desse poder. Realmente é um poder imperial mesmo. Por isso que a história de imperialismo, a gente fica parecendo que cai naquele lugar comum da discussão ginasial. Sim. Mas não, é um império mesmo. Que sempre busca a guerra, né? E que sempre busca a guerra porque se mantém quer resolver por a conta guerra disso, né? Então é importante a gente falar isso. E o Putin também é o seguinte, é engraçado quando eu vejo às vezes as pessoas de esquerda defendendo o Putin como se o Putin fosse um ícone do socialismo, né? Pô, a Rússia é um dos lugares que nas últimas décadas você mais teve crescimento da desigualdade no mundo, é um dos países do mundo onde as oligarquias têm mais poder econômico, é um dos países onde os ricos são mais ricos. Então, assim, defender o Putin como um exemplo socialista mostra também um desconhecimento de causa total, né? Bom, e falando na questão da guerra, né, com todos esses contextos, o Brasil, né, passa por uma situação desastrosa e chega a ser uma comédia, né? O Thiago Rossi, um sniper de Maringá, né, resolveu ir lutar na Ucrânia, um brasileiro, foi lutar na Ucrânia, se alistou na Legião Estrangeira, onde tinham diversos soldados do mundo inteiro, e chegou lá como sniper, um cara acostumado a atirar em alvo fixo, dentro de um clube. No primeiro couro que tomou, ele fugiu, saiu correndo, largou a equipe dele, que aliás morreu toda a legião. Ele diz que ele se salvou, mas saiu correndo, largou a arma dele para trás, enfim. E teve ainda a cara de pau de fazer esse relato. O cara foi para lá, disse que foi para lá para lutar
e no primeiro sacode que tomou, porque entrou um jato da Rússia e sentou a porrada neles, acabou, dizimou a parada. Ele, no primeiro momento, ele conta. Eu saí correndo, entrei por dentro do mato e foi embora correndo, e foi correndo quase que até a Polônia, meu irmão. Quando você falou que o primeiro sacode que ele tomou, ele saiu correndo, quando eu era moleque, lá na Urca, que a gente ia pegar onda, os amigos, aí tinha uns caras que tinham fama de ser malandro Coca-Cola. Que tomavam um sacode e perdiam o gás, que a gente falava. E aí ele dá a seguinte declaração, Dom Ernesto: eu não sabia que a guerra era isso. Eu não sabia que a guerra era isso. Ele estava esperando o quê? Que os caras viessem com arma de paintball. Mas vem cá, todo mundo, teus colegas de congresso, todo mundo que fez besteira, todo mundo, aquele Daniel Silveira, aí o outro que a gente falou, o Alvim lá, que era ministro, essa turminha toda do Bolsonaro, quando faz a besteira, fala que vai... Aquela Sarah Winter, o outro que é o... Aliás, a Sarah Winter falava, vamos ucranizar. Vamos ucranizar. Aí os outros lá o caminhoneiro que foi pro México, não sei. Toda essa galera do Bolsonaro. O que acontece a hora que o bicho pega e os caras têm que pagar? Não é corre, não. Chora. Chora, corre, pede desculpa. Pede desculpa na frente. Faz vídeo. Sérgio Reis, diz com que cachorrinho no colo. Fala, né? que não era mais ou menos. Não era nada disso. Então, o cara fez esse papelão. Covarde, agora pega um cara do MST, pega um cara do MTST, e é o seguinte, o cara luta por uma causa. E o cara luta por uma causa sem estar ganhando dinheiro por isso, sem estar patrocinado, sem estar cheio de segurança em volta. E esses caras é o seguinte, o cara pega na injustiça, na covardia, põe preso, e o cara sai de lá e continua lutando pela causa. Então é o seguinte, meu irmão, esse é o governo da covardia. Fala de arma, fala de tiro, porrada e bomba, aí. E na primeira oportunidade sai correndo. Alexandre, só para complementar essa questão da guerra, que eu acho que você vai mudar a pauta agora, e foi bom você ter falado sobre esse rapaz. Eu não sei se vocês assistiram o documentário Máscaras da Revolução, de uma TV francesa, e Alexandre, todo mundo aí que tiver, assistam, que o cara ele faz um trabalho lá dentro, desde 2014, quando houve, né, a chamada revolução deles, e mostra principalmente o apoio institucional dos Estados Unidos ao golpe. Para além disso, o treinamento e financiamento dos grupos nazistas, mas assumidamente nazistas. Quando a Sarah Winter dizia que vamos ucranizar o Brasil, ela estava se referindo ao que vocês vão assistir no vídeo, mas que, cara, é uma coisa de você cair para trás. Alexandre, Edu, todos que estiverem assistindo, assistam, porque realmente vale muito a pena. Porque aí, só para fechar essa questão da guerra, a gente tem esse componente, que é o nazismo institucionalizado por dentro do governo da Ucrânia. O documentário mostra isso com depoimento, e vocês vão identificar, inclusive, muita semelhança no modo como esses caras agem lá, e o povo, os bolsonaristas que você citou aí, o Daniel Silveira, por exemplo, estavam agindo aqui. Ele falava ucranizar também. Ele também falava. Aliás, tem fotos no Twitter e nas redes sociais de um pelotão específico da Ucrânia que é com a bandeira e com o pet da suástica. Alexandre, eles pegaram... É mesmo. Alexandre, depois eu vou te mandar no teu... Vou te mandar... Ele é um grupo meio que um... O pelotão Azov. Como se fosse uma coisa... Mas é oficial. Oficial, como se fosse um esquadrão... pela Guarda Nacional. Como se fosse um esquadrão da morte, alguma coisa assim, sabe? Nesse documentário... 20, 25 caras com a bandeira, inclusive... Com a suástica. Alexandre, nesse documentário mostram esses caras... Duas coisas que eu quero relatar aqui rapidamente. Primeiro, a divisa entre a Crimeia e a Ucrânia. Sim. Eles fecharam, esses grupos, eles fecharam
vestido com essas roupas Sim. camufladas e etc. A polícia assistindo, não permitindo que entrasse comida. Sim, é verdade. E aí os caminhoneiros, o cara vai entrevistando, o repórter francês, o cara vai entrevistando o cara vai falando, ó, mas eu não posso falar com a polícia, tal. O cara fala, não vai adiantar nada. Aí o cara vai lá falar com a polícia e a câmera é ligada. O cara fala, olha, né, eu tô aqui, sou policial, mas nós estamos aqui para proteger o cidadão da Ucrânia. Isso aí é um outro problema. Cara, um determinado dia, tinha manifestação dos dois lados. Lá eles tinham a casa do sindicato, que era um casarão, um prédio enorme, antigo, né, com esse desenho europeu, essa arquitetura europeia. Mulheres de idade, senhores, aposentados, etc. O povo pró-russo, pró-Rússia. Houve uma manifestação lá perto e os caras, de repente, resolveram ir acabar com o acampamento, que eles fizeram um acampamento, tipo esses acampamentos, né? Senhoras, crianças e etc. Alexandre, você não tem noção, Eduardo. Os caras saem armados, com barra de ferro, não sei, e botaram tudo. O povo correu para dentro desse prédio, eles meteram fogo no prédio. E quem pulava, as imagens estão. Cara, assim, o cara filmando aqui, assim, ó. Quem pulava morria na paulada lá embaixo. É uma das coisas mais medonhas. E é isso que o Putin fala que está lutando contra esses grupos também. Contra os neo... Desnazificar, ele usa né? isso também. Ele fala que tem muitos grupos desses que já há muitos anos ele quer buscar esses grupos e agora ele entende que tem que chamar ele para dar umas voltas no Brasil, conhecer os amigos do Bolsonaro, que se é isso mesmo que ele está querendo combater, não, assistam, viu? Edu, Alexandre, que o pessoal, loucura, assistam, que é uma coisa... Máscaras da Revolução. Máscaras da Revolução. Muito bom. Deixa eu agradecer aqui meus Agradece apoios o seu aqui. João, viu? Seu João Botequim. Quebrou Seu tudo. João Botequim, os fones, Ed Pfeiffer, Black School, né, que são os suplementos, o Bar do Presidente, e tem as redes sociais, @Alexandre Frota, _oficial, Alexandre Frota no Facebook, no Twitter, @77_Frota, e no canal do YouTube, o canal do Frota. O programa vai chegando ao fim, pô, tinha que fazer... o podcast tinha que ser aqueles de 6 horas. Mas, pô, os caras têm compromisso aqui também. Mas eu não vou dispensar os dois sem antes fazer a pergunta que eu tenho certeza que todos os nossos... todo mundo que está assistindo aqui quer saber. Eduardo, o que esperar do Brasil nesses próximos meses? E como é que vai ficar a nossa política, cara? A gente vai passar por um momento econômico muito, muito, muito severo, meio que uma tempestade perfeita, uma volta de um dos momentos mais dramáticos que a gente já teve, economicamente falando, que foi a pandemia, que não vai acontecer por conta desse choque que a gente está tendo agora do preço do petróleo, do preço das commodities. A solução para isso, como eu já disse, vai ser o governo, enfim, abrir completamente o cofre para políticas 100% populistas, e que vão durar um ano, né, até a data da eleição. Isso vai jogar a gente numa trajetória fiscal horrenda, e a gente pode ter a certeza que seja o Bolsonaro ou o Lula ou quem quer que seja que vá assumir no ano que vem, vai assumir assim uma bomba relógio explodindo, né? E então a gente vai passar por momentos muito difíceis aí econômicos, não tem a menor dúvida disso. Agora, durante esse ano, eu acho que a gente vai viver assim uma guerra nas redes sociais, uma guerra de fake news, uma guerra de ataques, uma guerra no judiciário também. Vai ter muito lawfare, ingenuidade nossa achar que não vai ter lawfare, vai ter lawfare. Então vai ser um ano muito, muito duro. Eu acho que a gente tem que estar preparado para isso. E eu encaro esse ano como talvez assim a batalha mais importante da minha vida em termos de me dedicar a uma causa. E nesse ano eu vou me dedicar da forma como for preciso para que Bolsonaro não se reeleja. Somos 2. 3. Somos 3. 4, 5, Deixa eu te falar um negócio. Eu vou levar aqui mais 10, 15 minutos com eles. Eu queria que você me falasse do Ciro.
que é uma pessoa que eu passei a gostar e que você me reaproximou do Ciro. Queria que você falasse um pouquinho do Ciro. Como é que você está vendo o Ciro nesse momento? Como é que você está vendo a campanha do Ciro, que ele está fazendo, que, aliás, eu elogiei ela aqui agora há pouco. Legal. E até legal porque as pessoas às vezes me perguntam, Eduardo, mas você tem que escolher entre o Ciro e o Lula. Eu falo, meu irmão, tu não tem noção de como é ruim. Eu hoje me escolho, eu quero o Ciro, isso é só ruim. O seu ego pessoal de que você quer saber para sua curiosidade, isso talvez seja atendido, mas o que a gente menos precisa hoje é gerar mais ruído dentro da esquerda. A gente precisa de pontes dentro do campo progressista, né? E vamos supor, se Lula for para o segundo turno, meu amigo, Ciro tem 9% dos votos que vão ser os votos que vão fazer a diferença no segundo turno. Então, quem torce para me colocar contra um ou contra outro, tá pensando muito mais com a cabeça de fla-flu, de jogador de futebol, de torcedor de futebol, do que falando politicamente. Dito isso, né? Eu acho o Ciro um cara incrível, né? O Ciro é um dos poucos caras no Brasil que tem experiência nos 3 poderes, né? Então, o Ciro é um advogado, professor de direito, é um cara que foi deputado, e também passou no executivo, foi prefeito, governador, né? Foi ministro também, e ministro em momentos importantes do Brasil. Outra pessoa que tem essa passagem pelos 3 poderes em cargos importantes é o Dino. O Dino também foi juiz, foi governador, foi deputado. Então são, acho, 2 quadros importantíssimos que a gente tem no país. Eu acho que o Ciro, aí é uma opinião pessoal, eu acho que o Ciro estava errando quando ele estava levando essa disputa para o campo pessoal, porque o Lula isso, o Lula aquilo. O campo pessoal, cara, não importa para todo mundo, entendeu? Você tem um problema com o Lula pessoal, o Lula tem um problema contigo, faz o seguinte, resolve você depois. liga pro outro, sai na porrada os dois um dia na rua, faz o que vocês quiserem, mas a gente não tem nada a ver com isso. Claro. Agora, quando ele parte para uma ofensiva com temas que são claros, mas vem cá, você colocou lá no governo esse cara do PMDB, esse cara do DEM, não sei o quê, que são os caras que depois deram a corrupção. Aí o Lula vai ter a chance de chegar e falar assim, mas vem cá, como é que eu ia governar e aprovar qualquer coisa se não tivesse esses partidos? Aí ele vai falar, mas por que tu escolheu esses caras? Aí o Lula vai falar, mas quais eram os outros que tinham para escolher, que tinham força dentro do partido? Aí entra numa discussão que eu acho que todo mundo sai ganhando e a gente debate, entendeu? As mazelas desse nosso sistema. Sem dúvida. Então eu não acho ruim ter polos antagonistas dentro do campo progressista, porque é assim no mundo inteiro. Você vai ver, por exemplo, a escolha do candidato democrata nos Estados Unidos, o bicho pega, mas o bicho pega em cima de causas e assim, tanto é em cima de causas que chega no final, todos eles apoiam aquele que foi escolhido, e o cara chega com força suficiente para ganhar. Exatamente. Então, eu me incomodava muito o fato do Ciro estar atacando o pessoal do Lula, ele mudou. E hoje ele veio para apontar coisas que ele discorda de causas e de modelos econômicos, etc. E eu acho isso muito bom. E eu acho o Ciro um cara incrível. Eu acho que se o Ciro ou o Lula for eleito, eu vou abrir uma das minhas cachaças do MST e chamar uns 10 amigos lá para casa para comemorar isso muito. Você, Dom, como é que você está vendo aí? O que você está esperando? Bom, esperando a gente tem... Todo mundo aqui está esperando uma coisa só, mas o que você... Qual é a sua visão do Brasil? Eu acho que o Brasil, a gente tem Primeiro que a gente tem um poder de reação muito grande. Por mais que a gente olhe, e eu particularmente tenho falado muito sobre isso, uma certa passividade do povo com o Bolsonaro, mas eu acho que o brasileiro... ele tem uma capacidade de virar a mesa muito rápido. Eu acho que a gente ainda não teve a possibilidade da virada da mesa porque ela está atrelada à queda de Bolsonaro. A hora que a gente virar essa página, a gente vai ter, Alexandre, eu falo isso porque o Eduardo, e eu respeito demais o Eduardo, ele sabe disso, quando ele fala do campo progressista, do campo da esquerda, nesse momento, eu amplio isso para todos os democratas desse país, sabe? Eu entendi perfeitamente o teu raciocínio, até por conta da provocação do Ciro, que os caras querem te colocar numa... Né? Eu sei da tua proximidade com o Ciro e respeito muito isso. Mas o que eu estou dizendo é que isso passa pelo PSDB, por todos os democratas desse país.
essa virada de página, ela vai trazer uma virada, uma mudança na energia desse país, porque a gente está vivendo uma coisa amarga demais. Eu estava dentro do Uber agora, aliás, agradecer a moçada que me liberou o Uber aí, porque hoje estava ruim o negócio, o Gerê. Mas o cara tá contente em pagar, ele estava tentando justificar os R$10, quase R$10 da gasolina, cara. Saca? E sempre e isso faz parte, ele não é burro, cara, mas ele tá tomado por esse clima que Bolsonaro colocou pro nosso país. E com esses 30 ou pouco mais de apoiadores que ele tem, que os caras não têm argumento e o cara sai perdendo a dignidade. Ele estava com um cliente, o Uber, né, e o cara sem a mínima dignidade, o cara tentando fazer um malabarismo para ilustrar, né, o porquê que a gasolina estava cara, isentando o Bolsonaro. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que eu acho que assim que a gente virar essa página, e por isso que eu acho que tanto o Ciro como qualquer outro democrata desse país tem que olhar agora e ver qual é a condição melhor para a gente derrotar Bolsonaro. Porque não se trata de disputa de projeto político, liberal, mais à esquerda, mais à direita. Se trata da barbárie. O Bolsonaro quer destruir com o que tem no país, pô. Entende? Nós não estamos brincando, nós não estamos falando de, olha, tem uma política assim, Estado menor, Estado... Não, cara. O cara, ele ataca as minorias, ele ataca os direitos individuais. Então, seria um desastre muito maior do que foi a eleição dele em 2018. Então, eu acho que a gente virando essa página, Alexandre, eu acho que o Brasil ele entra numa outra vibe, sabe? E que aos poucos essas coisas vão se desmontando. Lógico que esse povo neofascista, nazista, sempre existiu em qualquer sociedade do mundo, qualquer parte do mundo existe um percentual dessa gente, mas as instituições mantêm esses caras na toca, né? E eu acho que é o que vai acontecer e devagarzinho a gente vai desmontando. Agora, do ponto de vista econômico, eu não tenho nem como, né, discutir aqui com um economista desse calibre aqui do meu lado. Mas eu acho que só a mudança, sabe, dessa energia que a gente vai ter, né? Eu quero aqui, sem paixão nenhuma, dar um exemplo para vocês. Quando o Lula, o Fachin, tomou a decisão que Lula acabou recuperando os seus direitos, ele deu uma coletiva nos sindicatos metalúrgicos no ABC, que no outro dia a família Bolsonaro estava usando máscara. Os caras estavam falando de vacina. Entende? E assim, aqui eu vou fazer campanha pro Lula, já estou fazendo campanha pro Lula, não sou petista, não tenho nenhuma relação de paixão com o PT, mas quero te dizer que o fato do que ele disse naquele dia já deu uma outra... A gente parece que foi a gente conseguiu respirar, entende? Principalmente em relação à pandemia, ao uso de máscara, vacina e etc. E esse é um exemplo que eu gosto de ilustrar as pessoas, mesmo com as pessoas, que não é meu caso, mas que não gostam do Lula. Claro. Né? De enxergar que a gente tem ali uma possibilidade, sim. Né? E fora essas questões, a política de precificação da Petrobras, que o barril do dólar chegou a R$150, $150, se não me engano, no governo Lula, e a gasolina se manteve a R$2,50 porque era uma opção do governo. A Petrobras deu lucro de 106 bilhões, se não me engano. Pagou dividendo mais de 100 bilhões. Isso. Mais de 100 bilhões para os investidores, prioritariamente, preponderantemente estrangeiros, né? E o povo pagando R$8 a gasolina aqui em São Paulo. Né? E isso tem uma diferença muito grande, Alexandre. E aí, de novo, eu digo aqui, sem passionalidade nenhuma, né, que é uma questão de prioridades, de forma de se enxergar como é que a gente tem que tocar esse país. Né? Então, assim, eu tô animado. E o Lula traz uma vantagem para a mesa importante, né, cara? Que é o seguinte, no momento como esse que a gente está vivendo, de crise, de todo mundo brigando com todo mundo, das instituições desmanteladas, etc., o cara tem 8 anos de poder nas costas, saindo com 87% de aprovação. Então o cara sabe
entendeu? Como é que a máquina funciona, Claro. o cara sabe como é que você articula politicamente, pô, um ambiente tão estressado como esse que a gente está vivendo. É um cara que lá fora conversa com todo mundo, ele deu essa volta agora lá na Europa, foi pro Sim. México, você viu como o cara foi recebido. Então ele traz ativos para a mesa, para esse momento de país, de um país desfacelado, muito importante e muito valiosos. Então o Lula traz isso que, enfim, eu acho que tem muito valor num momento como esse de país. Muito bem. Sabe suas redes sociais de cabeça ou tá igual a mim que tem que ler aqui? Bom, é cantor Dom Ernesto Oficial, aí o cara acha lá. Tá E tem o site tá- também, Qual é o site? é www.domernestooficial.com. Muito bem. Tá aqui, passando aqui embaixo. Valeu. Tá cantando, fazendo muito show? Pô, cantando no banheiro, né, Alexandre? Que puta que pariu. Dos 12 patrocinadores e contratantes que eu tinha, tudo bolsonarista, só sobrou um. Entendi. Então nós estamos matando Aí, cachorro ideologicamente, ali, os tá tudo caras bem. não querem te contratar. Eu entendo também, não tem Não problema. sabem o que não. estão perdendo. Mas não tem problema. Edu. Apesar de uma coisa não ter nada a ver com a outra, mas o show que eu tenho em cartaz é o de Cazuza. Sim. E aí, no fundo, eles têm razão mesmo, viu? De não Tu tem um show do contratar. Cazuza? Tem. Nós Maravilhoso, fizemos- aliás. cara. Isso, que Muito maneiro. legal, Alexandre. Aliás, eu vi você dando uma canja. Você está convidado, assim que a gente voltar a fazer show, você está convidado para dar uma canja. Ideologia, eu quero uma pra viver. também. Porra, né? Sua piscina tá cheia de Cheia de ratos, ratos. imagina. E aí eu queria falar não sei nem se é essa a minha câmera, É mas a eu sua, queria- é a sua, tem é a uma frase nessa música do Cazuza que ele fala o seguinte, que, pô, ele vive da caridade dos que me detestam. Isso. E ninguém nem merece, nem precisa viver da caridade de quem detesta. Isso da gente chegar e, então dá um vale gás que eu vou ganhar um voto. Entendeu? Dá o auxílio só em 2022, dobra esse auxílio pro cara me dar um voto. E o cara que tá na pior, isso faz a diferença entre ele sobreviver ou não sobreviver. Então é claro que ele vai trocar esse voto pelo que for, esse dinheiro pelo que for preciso. Mas a gente não pode aceitar isso. Porque uma pessoa viver da caridade do Sérgio Camargo, que detesta ele, do Salles, que detesta ele, da Damares, que detesta ele, do Bolsonaro, que detesta ele, e do Guedes, que tem horror a todos eles juntos, é algo que ninguém pode dormir tranquilo enquanto isso acontecer. Então não vamos mais deixar que ninguém nesse país viva da caridade de quem os detesta. Muito bem. Suas redes sociais, mestre. Eduardo Moreira. Eduardo Moreira, YouTube, Facebook, tudo. E os cursos? Pô, isso, cara, a gente está com o ICL. O ICL é um projeto de vida, né? A ideia é assim, no Brasil, educação é uma coisa que deveria construir pontes Sim. e constrói muros. Em São Paulo, os meninos daqui da Zona Nobre de São Paulo pagam 5, 6, 10 mil reais a mensalidade na escola. Enquanto isso, no Brasil, meu irmão, um monte de escola que não tem carteira, não tem nenhum computador, não aprende nada. Em merenda não tem nada, né? E a gente colocou como um objetivo, foi uma ideia do GECE, fazer um instituto onde todos no Brasil... GECE de Souza. Onde todos pudessem estudar tudo ou de graça ou por um valor simbólico. A gente montou isso há 1 ano e 3 meses atrás, chama ICL, Instituto Conhecimento Liberta, né? É uma frase do José Martí, que foi um dos revolucionários, um dos mártires da Revolução da Independência Cubana, né? E ele falava só o conhecimento liberta. Então chama Instituto Conhecimento Liberta, icl.com.br. Em 1 ano e 3 meses, a gente tem já 110 cursos que são dados ao vivo, mas não é cursinho de 2 horas, é curso igual uma pós-graduação, cursos de 15, 20 horas, com certificados de tudo que você puder imaginar, desde coisas práticas, tipo Excel, programação, inglês, francês, circuitos elétricos, fotografia, marketing, etc., até toda a parte acadêmica, então tem direito, filosofia, sociologia, história da arte, história da música e o que a gente chama do pilar da espiritualidade, que é meditação, mindfulness, negociação de conflitos. E os professores são Gessé, Gisele Citadino, Pastor Henrique Vieira, Ricardo Stucker, eu dou aula, enfim, o Noam Chomsky tem um curso exclusivo pra gente, legendado. 110 cursos, dos 45 mil alunos que a gente tem hoje, em 1 ano e pouco, 45 mil alunos, 15 mil não pagam absolutamente nada,
Zero. E vem através de parceria com o MST, do CAFRO, Sindicato dos Metalúrgicos, UNE, Heliópolis, vem desses lugares. E quem paga para ter acesso aos 110 cursos paga R$ 42 por mês. Então é uma revolução a parada, é uma revolução. Parabéns, Edu, parabéns. Tá aí. Alexandre, posso pedir só uma coisinha? O que você manda, não, Dom Ernesto? Eu preciso fazer porque é estratégico. Eu preciso convidar o Eduardo para participar do meu programa, porque eu fechado, programa sério. Tava tem que ser gravado pro cara não escapar, senão você fala. Então, porque, ó, o que já me cobraram, o que já me cobraram, pô, você precisa chamar o Eduardo Moreira, você precisa chamar o Eduardo Moreira. E eu vou estar assistindo, pode ter certeza. E o povo vê que às vezes ele interage nas minhas redes, eu interajo nas dele, e às vezes eu falo dele, o cara, pô, você tem que trazer o Eduardo Moreira. Então tá feito o convite. Muito bom, vai ser bom, vai ser bom. Legal. Muito tempo eu queria promover esse encontro, que eu acho agradeço que ia ser bacana. demais, viu? Eu não sabia que ele ia estar aqui. Não, foi surpresa para os dois. Show de bola. Edu, manda um beijo para Ju. Obrigado Juliana, por tudo. eu sou casado com a Juliana Baroni, atriz, e ela fez Malhação com o Frota. Ela era Cacau, né? Isso. Era protagonista da trama, e o Frota também era o cara principal do elenco adulto lá. Isso. E ela, quando eu fui a primeira vez para falar sobre a reforma da Previdência, isso aqui é bastidores, eu nunca falei, né? Quando eu fui gravar lá, participar da discussão da reforma da Previdência, o Frota era da tropa de choque do Bolsonaro. O cara foi, caraca, e o cara ali, meu irmão, grandão, vai me arranjar um monte de problema, eu nunca vim aqui falar nada. Aí a Ju falou, Eduardo, ele pode ter mudado, pô, mas na época que a gente fazia Malhação, pô, o cara era muito gente boa, o cara me protegia, um monte de gente vinha, bullying, não sei o quê, ele não deixava ninguém mexer comigo. Pô, o cara deve estar assim ainda, o cara deve estar gente boa. Aí eu fiz a apresentação toda, foi o único cara que ficou a apresentação inteira, porque lá é o seguinte, enquanto a câmera tá filmando, a galera faz a papagaiada, levanta e grita e não sei o quê. Terminou de fazer a pergunta, a câmera virou, o cara vai embora, entendeu? E não fica para ouvir o convidado. E não fica nem a resposta, nem a resposta. O cara faz a pergunta e sobe. E o Frota ficou do começo ao fim, e quando chegou no final, ele subiu lá, falou, cara, parabéns pela palestra que você fez, eu gostei muito. Eu achei aquilo de uma delicadeza, de uma educação tão grande, que eu falei, cara, pô, que bacana você vir aqui, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou casado com a Juliana, que, pô, disse que trabalhou contigo, ele falou, a Ju Baroni? Eu falei, ele, pô, ela é minha amigona, adoro ela, manda um beijo. Então a Ju acertou. Ele continua o cara bacana que era, mais bacana ainda, na época da Malhação. Ele fez uma ótima explanação, falou muito bem. E é verdade, os caras fazem a pergunta, meu irmão, e vai embora. E, pô, eu acho isso, além de tudo, uma puta falta de educação. Por mais que você goste ou não, né? Você faz a pergunta, muitas vezes até eles fazem a pergunta agredindo o convidado. Depois que passa, ele vai embora, não fica para ouvir a resposta do convidado. Porra, eu acho isso muito ruim. Por isso que é bom você ter artista no Congresso, tá vendo? Ó, sensibilidade de artista. Eu acho muito o artista, ruim, cara. Não, mas o artista, principalmente, vê uma cena dessa, do convidado abandonar o cara que tá lá dando a palestra, o cara se toca porque com isso isso mesmo, que o Eduardo cara. falou é verdade. Essa sensibilidade aí é de coisa de artista. É feito mesmo, nas áreas de comissão, das comissões, começa com 70 pessoas e os jornalistas. E quando ele encerra o negócio, tem 2 pessoas e os jornalistas. Os outros foram embora. Entendeu? Sem saber, sem uma resposta. O Eduardo agora ele me ferrou, porque ele falou da companheira dele, que é atriz, a minha também é. Se eu não, E vai estrear uma peça. Vai estrear agora. Fala aí. Se eu não falar agora, eu vou arrumar uma confusão em casa gigante. Mas é o seguinte, Maria Tereza Edener, né, que é a história da ex-primeira-dama, viúva de João Goulart, uma peça super bacana. Aliás, quando o programa for ao ar, já vai estar, né, já vai ter a estreia no Teatro Eva Hertz, na Avenida Paulista, lá no Conjunto Nacional. Ela fez Malhação Bom também. Bom teatro esse. É legal. É. Ela fez Malhação também, mas não foi com o Frota. Acho que ela fez com o Mário Frias, cara. Bosta. Mário Frias foi da primeira leva de Malhação. Eu tô brincando, não sei se foi com o Mário Frias. Ela fez com essa moçada mais nova agora. Eu acho que não foi. Então ela já fez a Malhação mais atual. Angela Dipp, amo você, querida. Vamos lá. Muito bem, então. Estamos chegando ao fim aqui do nosso programa. Queria agradecer a vocês. Recebi essas 2 figuras adoráveis aqui, 2 pessoas que eu tenho carinho, que eu respeito, que eu gosto muito e que muito eu tenho aprendido com eles
assistindo os vídeos, as lives, entendendo bastante. Eu acho que a gente precisa ser humilde nessa vida e poder entender, buscar novos caminhos, abrir as nossas ideias para que a gente possa continuar e chegar mais para frente. Muito obrigado, fiquem com Deus, obrigado vocês dois, foi show de bola. Valeu. Tinha muita coisa aqui pra gente falar, mas a gente volta semana que vem, segunda-feira, no mesmo horário. Muito obrigado, fiquem com Deus, valeu, tchau.